Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Kuhn da Casa do Concurseiro e conforme eu havia prometido para vocês lá no pré-prova, na PUC, no Rio de Janeiro, nós iríamos, assim que saísse o gabarito da prova do TRE do Rio de Janeiro, vir aqui e comentar as nossas questões de prova. Eu até comentei mais no pré-prova, eu falei que eu iria poder apontar para você no pré-prova as questões em que nós mencionamos e conforme eu havia prometido, acertamos mais de 90% da nossa prova de técnico judiciário somente no pré-prova. Por isso que eu acho muito importante, eu acho uma ferramenta fundamental o pré-prova para o pessoal, para que no último dia, antes da prova, nós possamos rever o conteúdo e certamente com aquela revisão acertar muitas questões do nosso concurso. E foi o que foi feito, foi o que foi prometido. Então parabéns a você que ficou das 9 da manhã até quase 3 da tarde, sem intervalo, direto lá no nosso pré-prova, não cansou, não ficou com fome, não ficou com sede, ficaram direto com a gente lá, porque aquele esforço certamente foi recompensado com várias questões que você acertou na prova e viu elas sendo comentadas lá pelos professores. Então, agora nesse vídeo, meu objetivo é nós corrigirmos a prova de técnico judiciário e de analista da área judiciária, que são as provas que nós comentamos. Só que eu peguei também a prova de analista da área administrativa e poucas questões caíram de direito eleitoral. Então já vou comentar essas questões também para satisfazer todos vocês que acompanham a Casa do Concurseiro nesse momento que estamos indo pelo Brasil afora, auxiliando você a alcançar esse tão sonhado cargo público. Um detalhe antes de eu começar a corrigir a prova. Se por acaso você estiver lendo comigo as alternativas e não estiver na ordem da sua prova, saiba que as questões são idênticas, mas em algumas provas elas estão trocadas de ordem. Então essa correção que eu vou fazer certamente contempla todas as provas de direito eleitoral do concurso lá do CESP, mas para algumas provas elas estão fora de ordem. Então assim que eu estiver comentando a questão aí, você se organiza na sua prova para encontrar o comentário da sua questão. Nessa prova que eu tenho aqui agora de técnico judiciário, a primeira questão é com relação à nossa resolução 21538, que é a questão 71. Então vamos corrigi-la. Olha só. Com base na resolução 21538 de 2003, o Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre o alistamento e os serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de dados, a regularização de situação de eleitor, a administração e a manutenção do cadastro eleitoral, o sistema de alistamento eleitoral, a revisão do eleitorado e a fiscalização dos partidos políticos, entre outros assuntos, julgue os itens a seguir. Agora vamos começar a prova. 71. Apesar de prever que as informações constantes do cadastro eleitoral são acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, a norma garante a preservação de informações pessoais dos eleitores, como filiação e escolaridade, como forma de resguardar a privacidade do cidadão. Essa alternativa, com certeza, conforme mencionado no pré-prova, eu estava vestido de Kung Fu Panda quando falei essa, está correta, está certinha, está dentro do nosso material da resolução lá no nosso pré-prova. Continua. 72. Em nenhuma hipótese poderá ser realizada a revisão de eleitorado em ano de eleição. Falamos no pré-prova, está lá no material, que a revisão de eleitorado, em regra, não vai ocorrer em ano de eleições, mas o TSE pode sim autorizar excepcionalmente essa revisão de eleitorado. Portanto, a 72 está errada. 73. Do despacho que indeferir o requerimento de transferência de domicílio eleitoral não caberá recurso? Como assim não caberá recurso? Falamos no pré-prova, o prazo dos recursos é 5 dias por parte do nosso eleitor e 10 dias por parte de qualquer delegado de partido político. Está no artigo 17 da nossa resolução 21538, portanto essa 73 está errada porque está dizendo que não cabe recurso. 74. De acordo com a legislação eleitoral, em especial a lei das eleições, julgue os itens a seguir. Para que possam participar das eleições, os partidos políticos devem, entre outros requisitos, registrar o seu estatuto no TSE no mínimo 1 ano antes do pleito. O que acontece? Um artigo que fala sobre anterioridade, uma questão que fala sobre anterioridade. Lá no pré-prova eu falei, se liga pessoal, a anterioridade é sempre de 1 ano. Portanto, a 74 está correta. 75. É facultado aos partidos políticos formar coligações atribuindo-lhes denominação própria, que não faça referência a nome ou a número do candidato. Eu falei para vocês, esse é o artigo 6º, parágrafo 1º A da nossa lei, e lá está que a gente não pode fazer menção a candidato quando estivermos tratando do nome da nossa coligação, mencionados também no seu material do pré-prova. Portanto, a 75 está correta.
76. A filiação do candidato que deseja concorrer às eleições deve ter sido deferida pelo partido político no mínimo 1 ano antes do pleito, sendo facultado ao partido estabelecer em seu estatuto prazo superior a esse, desde que essa previsão não decorra da alteração realizada no estatuto no ano eleitoral. Mais uma questão correta, é o nosso gabarito, claro, mencionado no pré-prova, eu falei que a gente pode ampliar esse prazo de anterioridade, nunca diminuir, mas no ano das eleições a gente não pode fazer essa alteração. 76 está correta. 77. A votação e a totalização dos votos devem obrigatoriamente ser realizada por meio eletrônico. Essa 77 eu fiquei na dúvida, pelo seguinte: obrigatoriamente eu tenho que utilizar o meio eletrônico para a votação e a totalização dos votos. Está lá no artigo 59 da nossa Lei das Eleições. Somente de forma excepcional é que o nosso TSE pode autorizar o sistema que se dá por cédulas de papel. O que acontece? Eu achei que essa 77 estava certa, mas a maioria dos alunos da Casa do Concurseiro marcaram errada. Então, se vocês marcaram errada, não vale a pena a gente recorrer porque vocês acertaram a resposta. Errado foi o gabarito dado pelo CESP. Eu fiquei na dúvida, porque é sim obrigatório o sistema eletrônico, tanto de votação quanto de apuração dos votos. Somente o TSE, em situações excepcionais, vai poder realizar o sistema por cédula. Eu, lá na hora da prova, reconheço. Eu marcaria essa 77 como correta. Então, se você está desejando fazer algum recurso, o recurso vai nesse viés, vai nesse raciocínio, que o artigo 59 diz que sim, nós utilizaremos o sistema eletrônico para a votação e totalização dos resultados. Ou seja, no momento que ele fala que utilizaremos, significa que é obrigatório. O fato de excepcionalmente o TSE autorizar o sistema por cédulas de papel não transforma o sistema eletrônico em facultativo, ele é obrigatório. Então, para mim, essa 77 deveria ser certa, mas o gabarito da CESP foi errada. Como vocês acertaram todos, todo mundo marcou letra E, coloquei lá no EAD uma enquete para vocês falarem sobre isso, todo mundo disse que acertou, então não vale a pena recorrer. Próxima. A respeito dos órgãos da Justiça Eleitoral, julgue os itens subsequentes. 78. As juntas eleitorais devem ser compostas necessariamente por pelo menos um juiz eleitoral. Eu sempre falo que não precisa ser juiz eleitoral para ser o presidente da nossa junta eleitoral. Precisa ser, sim, um juiz de direito. A junta eleitoral é composta de um juiz de direito, que será o seu presidente, e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Falamos isso no pré-prova. Então, essa 78 está errada, e esse é o gabarito do CESP. 79. Não pode haver mais de uma junta eleitoral por zona. Como assim não pode haver? A gente pode formar tantas juntas eleitorais quanto for o número de juízes de direito daquela região. Então, essa 79 está errada. 80. A nomeação dos membros das juntas eleitorais deve ocorrer 60 dias antes da eleição e a escolha desses membros deve ter sido aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Essa está correta, parágrafo 1º do artigo 36 do Código Eleitoral. 81. A presidência do TSE cabe a todos os ministros do tribunal que se revezam no cargo? Mas que meleca essa 81 aqui? Todos sabem que a presidência do TSE será feita por um ministro do STF, que será eleito dentro do TSE. Então, essa 81 está muito errada. 82. Compete à junta eleitoral a apuração das eleições realizadas nas zonas sob a sua jurisdição. Correto, esse aqui é o artigo 40, se eu não me engano, lá do nosso Código Eleitoral, 82 certinha. Continuando 83 agora. Acerca do alistamento eleitoral, julgue os próximos itens. 83. Caso seja detectada a existência nos registros de determinado Tribunal Regional Eleitoral de inscrição de um mesmo eleitor em mais de uma zona eleitoral sob sua jurisdição, o fato deverá ser comunicado ao juiz competente para que se proceda ao cancelamento de uma das inscrições. Essa aqui está correta. Inclusive, falei em 2 momentos no seu pré-prova essa alternativa 83 aqui, em que nós ordenamos, de preferência, a mais recente, a que não corresponde ao domicílio eleitoral. Pois é, eu falei que essa questão iria cair. Então, aí está correta essa 83. 84. Cessada a causa de cancelamento, o eleitor estará automaticamente qualificado a votar.
Essa questão aqui foi dada pelo CESP como correta, mas eu não concordo com essa. Essa aqui é a legítima questão que você tem que recorrer. Você tem que entrar com recurso dessa questão, porque se seu título foi cancelado, não tem como automaticamente você estar qualificado a votar. Vamos imaginar da seguinte forma: você se ausentou em 3 eleições consecutivas e não justificou a sua ausência. O que acontece? O seu título é cancelado. Agora, após ter o seu título cancelado, experimenta você tentar ir em alguma eleição votar. O que vai acontecer? Não vai conseguir, porque seu nome não estará lá na sessão eleitoral autorizando você a votar. Ou seja, com o seu título cancelado, você não tem como ficar automaticamente qualificado a votar, você tem que regularizar a sua situação, você tem que comparecer a uma zona eleitoral. Então, essa questão 84 com certeza é errado, não tem como marcar certa, mas o CESP marcou certa. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um recurso justamente informando para o CESP que, no caso do título cancelado, por você, por exemplo, ter se ausentado em 3 eleições consecutivas, não tem como você automaticamente estar qualificado a votar. Você não estará qualificado a votar. Portanto, essa 84 é a única questão que cabe recurso nessa prova de técnico. Porque a 85 está tranquila, olha só. O processo de cancelamento de alistamento eleitoral não pode ser iniciado de ofício por juiz eleitoral. Isso está errado, está lá no nosso esquema de exclusão, cancelamento do título eleitoral. Pode sim de ofício o juiz fazer isso, eu sempre falo, ó, pode de ofício, pode de ofício. Então, a 85 está errada e a 86, a suspensão ou perda dos direitos políticos não dá causa ao cancelamento do alistamento eleitoral. Sim, a suspensão e perda dá causa ao cancelamento eleitoral, portanto, a 86 está errada. Essas são as questões de direito eleitoral da prova de técnico. Fiquei chateado na prova de técnico porque a gente estudou todo o regimento interno e não caiu questão de regimento interno. Pô, é pra matar. Às vezes cai um monte, às vezes não cai nada e a gente se mata estudando. Mas o importante é que o nosso esforço será recompensado. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou nessa trajetória de estudos lá para o TRE do Rio de Janeiro foi muito bem nessa prova e agora é só esperar o resultado e aguardar as nomeações. Então, prova de técnico, vencemos a prova de técnico. Agora, o que eu vou estudar? A de analista judiciário, que também temos o curso preparatório na Casa do Concurseiro, preparamos os alunos e na prova que eu tenho aqui, começou as questões de eleitoral na questão 67. Então lá vou eu, na questão 67, fala assim: com base no disposto no Código Eleitoral, acerca do cancelamento da exclusão do alistamento eleitoral, julgue os itens a seguir. 67. No processo de exclusão de alistamento eleitoral, a defesa pode ser realizada pelo próprio interessado, por outro eleitor ou ainda por delegado de partido. Essa 67 está corretíssima, destacamos milhares de vezes isso na aula, isso é show de bola, tem no código, tem na resolução, então a 67 está certa. 68. Ressalvada a hipótese de falecimento, a partir da instauração do processo de exclusão, o eleitor preventivamente já não pode votar. Opa, já parei de ler. Está errada essa 68. Eu destaquei que pelo sistema do código, o eleitor, enquanto estiver com seu título sob o processo de exclusão, pode votar validamente. Então, essa 68 está errada e eu falei que essa ia cair, hein? Eu falei lá na aula. Continua. A 69. A respeito dos partidos políticos, julgue os itens a seguir. A desaprovação parcial das contas prestadas pelo partido político não acarreta a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário? Claro que acarreta. Então a 69 está errada. 70. Somente depois de adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil e de registrarem seus estatutos no TSE, os partidos políticos poderão participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos da lei. A questão 70 está me passando aqueles 4 passos da criação de um partido político que eu teria que vencer para adquirir todos os direitos do partido político. Portanto, a 70 está correta. 71. O TSE determinará, após decisão judicial transitada em julgado, o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido político que comprove não houver prestado nos termos da lei as devidas contas à Justiça Eleitoral. Destacamos essa 71, ela está correta. Nós colocamos no quadro até como funciona. O Diretório Nacional será cancelado. Se for um Diretório Estadual e Municipal, teremos a suspensão das novas cotas do fundo partidário. Então a 71 está correta. 72. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, poderá ser vinculada a qualquer hora do dia e da noite.
Tá de sacanagem? Nós vimos os horários lá no nosso estudo no decorrer das nossas aulas, portanto a 72 está errada. Continuando, questão 73. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada partidária atua livremente, não estando subordinado às diretrizes estabelecidas em estatuto pelos órgãos de direção do partido político a que estiver afiliado. O que acontece com essa 73? Está errada. Nós resolvemos essa questão na aula, inclusive dei o exemplo lá do PT, em que a Luiz Helena, o Babá, a Luciana Genro foram expulsos do partido porque não estavam votando junto com o partido lá no início do governo Lula. Então, essa 73 está errada porque os parlamentares sim se submetem às normas do Estatuto do Partido Político. 74. Julgue os itens de 74 a 78 acerca da propaganda eleitoral na internet. 74. É autorizada a veiculação na internet de propaganda eleitoral paga? Não, nós estudamos isso, está errada essa 74. A nossa propaganda na internet é só a gratuita. Então essa 74 está errada. 75. É vedado à entidade de classe ou sindical ceder seu cadastro de endereços eletrônicos a candidatos, partidos ou coligações. É vedado? Sim, é vedado. Nós estudamos isso. A gente não pode ceder nessa época eleitoral os nossos dados dos clientes. Então, essa 75 está correta. 76. Será suspenso indefinidamente o acesso ao conteúdo informativo no sítio eletrônico que veicular a propaganda eleitoral em ofensas às regras definidas pela legislação eleitoral, independentemente de requerimento ou da observância de qualquer rito específico. Tá certo isso? Não, pessoal, tá errado. A gente vai suspender por 24 horas. Lembram disso lá na nossa aula? Então, a 76 está errada. 77. Somente será permitida a propaganda eleitoral por meio de rede social da internet se o seu conteúdo tiver sido gerado pelo próprio candidato. Certo isso? Não, está errado. Nós vimos apenas que é vedado o anonimato. 78. Observadas as disposições da lei, é lícita a propaganda eleitoral veiculada pela internet nas 48 horas que antecederem as eleições. Certo ou errada a 78? Certa! Por que eles colocaram essa aqui? Para tentar te confundir com a propaganda no rádio e na TV, que é 45 dias anteriores à antevéspera da eleição. Mas a nossa propaganda na internet não observa essa regra. Portanto, a 78 está correta. Continuando. Os tribunais regionais eleitorais são órgãos da Justiça Federal presentes nos estados e no Distrito Federal acerca da competência desses tribunais. Julgue os itens subsequentes. 79. A competência do TRE para julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral do respectivo estado em mandado de segurança restringe-se à hipótese de denegação da ordem. Tá certo? A competência para o julgamento restringe-se em determinadas situações? Tá errado. Do juiz eleitoral para o TRE, a gente pode recorrer de qualquer decisão. Então, essa 79 está errada. 80. Compete privativamente aos TREs a elaboração de seus próprios regimentos internos? Perfeita essa, vimos no nosso esquema TSE e TRE. Então, a 80 está correta. 81. Compete ao TRE processar e julgar originariamente conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. Está dentro do estado, é o TRE que julga. Então, a 81 está corretíssima. Agora, o que aconteceu? Vencemos as questões de direito eleitoral. Não vi nenhuma que coubesse recurso, está tudo certinho. Agora eu vou para a nossa questão 111, que é uma questão que fala sobre regimento interno. Então lá vou eu. Fala assim no enunciado da questão 111. Com base no disposto no regimento interno do TRE Rio de Janeiro, julgue os itens que se seguem. 111. Impreterivelmente antes do dia 15 de fevereiro, o corregedor deve apresentar ao tribunal o relatório das atividades por ele desenvolvidas no ano anterior. Certo ou errado? Está errado. Nós vimos na aula que é no mês de fevereiro que o corregedor vai apresentar e não antes do dia 15 de fevereiro. É em qualquer momento do mês de fevereiro. Então essa 111 ficou errada. Isso está no artigo 36 do regimento. 112. O defensor público que atue junto ao TRE do Rio de Janeiro é obrigado a manifestar-se por escrito após o Ministério Público? É obrigado? Nós vamos chicotear ele? É chuplar! Fala, homem de Deus! Não, não vai ter isso. Então essa 112 está errada. Isso está no artigo 38 do nosso regimento. 113. Deve-se distribuir por dependência a causa que se vincule por prejudicialidade a outra já ajuizada. Certo ou errado? Certo! Está no artigo 42 do nosso regimento as causas que vamos distribuir por dependência. 114. Juiz de direito membro do TRE Rio de Janeiro.
convocado para exercer a função de desembargador substituto no Tribunal de Justiça do Estado, ficará impedido de exercer suas funções na Justiça Eleitoral, devendo licenciar-se. Certo ou errado? Certo! Artigo 18 do nosso regimento, também estudado por nós. 115. O corregedor regional eleitoral será substituído em suas férias pelo desembargador mais idoso do tribunal. Tá certo essa? Não, essa aqui está errada. O artigo 29 diz que é o mais antigo e não o mais idoso. Então a 115 está errada. E agora sim, nós vencemos todas as questões aqui da prova de analista da área judiciária e certamente eu não vi pelo menos nenhuma questão que coubesse recurso. Vencemos essa, então agora vamos para a nossa bonificação. Vamos corrigir aí as questõezinhas da analista da área administrativa. De repente tem alguém que fez essa prova aí, poderá se beneficiar dessa correção e a nossa intenção sempre é auxiliar vocês. Lá vou eu. Com base no disposto do Regimento Interno do Rio de Janeiro, julgue os itens a seguir. 115. O vice-presidente do TRE Rio de Janeiro será substituído, por exemplo, quando estiver de férias. Há casos, entretanto, que a substituição não é possível, como, por exemplo, quando no exercício da presidência ele atuar como relator. Então aqui na nossa questão da prova de analista da área administrativa, iniciamos na questão 115 e é uma matéria de regimento interno. Essa questão 115 está correta, é o artigo 27 do regimento interno me traz essa resposta, está certinha ela, quando ele for relator não tem como ser substituído. 116. Havendo necessidade de restauração dos autos, a classe do processo não será alterada, sendo-lhe atribuída ainda nova numeração. Essa aqui está certa? Essa aqui está errada, porque quando a gente faz a restauração dos autos, por exemplo, perdemos o processo, a gente mantém a numeração. Então essa 116 ficou errada. 117. De acordo com o que determina o regimento interno do TRE Rio de Janeiro, no julgamento dos feitos, tem precedência o habeas corpus e os habeas data, desde que previamente incluídos na pauta da sessão. Tá certo? Tá errado! Habeas corpus e mandado de segurança não são incluídos em pauta. Eu ainda falei pra vocês, imagina você preso lá com a canequinha na grade, gritando quero água. Tu acha que nós vamos ficar aguardando ser incluído em pauta? Imagina você com direito líquido e certo, com mandado de segurança. Tu acha que nós vamos aguardar ser incluído em pauta? Então essa aqui está completamente errada. 118. Imediatamente após a sustentação oral das partes, é realizada a votação, que se inicia com o voto do relator no processo. Certo isso? Errado! O artigo 68 do regimento me diz que eu vou ouvir o presidente. Então, está errado essa 118. O próximo passo após a sustentação oral é ouvir o presidente. 119. O TRE Rio de Janeiro possui competência institucional para criar, mediante ato normativo específico, a Escola Judiciária Eleitoral, cujas atribuições serão regulamentadas por resolução editada pela Secretaria Administrativa do Tribunal. Certo ou errado? Está errado, porque foi o regimento que criou essa instituição. Não é o TRE que vai possuir essa competência. O próprio regimento, se eu não me engano, ali pelo artigo 140 ou 141, bem lá no finalzinho, criou essa escola. Então a 119 ficou errada. 120. Aplicam-se os prazos do Código Civil e do Código de Processo Civil, os trâmites dos processos ajuizados no TRE. Isso aqui está no artigo 131, está errada. Por quê, professor? Porque a gente só aplica os códigos do Código de Processo Civil e não, a gente só aplica os prazos do Código de Processo Civil e não os prazos do Código Civil. Qual outra questão? Nós temos aqui a questão 63, da nossa prova de analista da área administrativa, que agora vai falar de direito eleitoral. Então lá vou eu. Com relação ao direito eleitoral, julgue os itens que se seguem. 63. Os analfabetos, mesmo aqueles que se tenham alistado, são inelegíveis para qualquer cargo. Certo ou errado? Perfeito! Está até no nosso material do pré-prova com tiririca ali. O que acontece? Analfabeto não pode concorrer a nada. Então essa aqui está certa. 64. Uma das condições de elegibilidade prevista pela Constituição Federal é a filiação partidária. Requisito esse que estará devidamente preenchido caso o candidato seja filiado a mais de um partido político. Tá certo isso? Claro que não! Se você tiver filiado a 2 ou mais partidos, ambas as filiações são consideradas nulas para todos os efeitos. Logo, você não estará filiado a lugar nenhum. Então a 64 está errada. Continuando. Com o apoio de 252 policiais e 70 fiscais, o TRE Rio de Janeiro realizou uma operação no Complexo da Maré, que mobilizou 2 blindados em um helicóptero. Trata-se da primeira grande ação do Centro de Controle e Comando das Eleições de 2012
para impedir a formação de currais eleitorais e combater a propaganda irregular. Mostramos que não existe lugar em que a Justiça Eleitoral não possa entrar, disse o presidente do TRE Rio de Janeiro, que comandou a operação. Queremos que a população se sinta segura para escolher livremente seus candidatos, complementou. Na operação foram recolhidos 3 caminhões de placas e faixas com propaganda irregular. O presidente do TRE Rio de Janeiro anunciou ainda que haverá novas operações em municípios do interior. Que baita texto, para que isso? Vamos ver a questão, que é o que interessa. A notícia acima aborda o problema da propaganda eleitoral irregular. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. 65. É permitida, independentemente de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares por meio de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que esses não ocupem área superior a 4 metros quadrados e não contrariem a legislação eleitoral. Essa questão está 100% certa, está corretíssima, vimos isso no decorrer das aulas. 66. É vedada a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em árvores e jardins situados em área pública, ainda que não lhe cause danos. Perfeito. Até dei o exemplo do Patropi, que está ali fumando um baseadinho na Redenção. Não pode ele colocar na árvore, mesmo que não estrague a árvore da Redenção, nenhuma propaganda eleitoral. Então a 66 está correta. 67. Embora seja proibida a fixação de faixas com propaganda eleitoral nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, sua colocação é permitida nos bens de uso comum, como, por exemplo, postes de iluminação pública e de sinalização de tráfego. Lembrem, eu não vou permitir em bens de uso comum a propaganda. A 67 está errada. Lembrem que se você tiver medo de propaganda, se você estiver fazendo terapia com medo de propaganda, você pode andar na rua porque não vai encontrar essas propagandas nesses bens de uso comum. Então a 67 está errada. Seguinte, no que se refere aos privilégios e garantias eleitorais, julgue os próximos itens. 68. É autorizada a disponibilização pela União à Justiça Eleitoral de veículos e embarcações, incluídos os de uso militar, para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais no dia da eleição. Certo essa? Errado. Ainda dei exemplo. Imagina o Nércio da Capitinga dentro de um tanque. Ele olha assim, uai, o que é esse botão vermelho? Explode toda a vila. Então, os veículos de uso militar não podem ser utilizados no transporte de eleitores no dia da eleição na zona rural. Portanto, a 68 está errada. 69. Nenhum membro de mesa receptora poderá ser preso durante o exercício de suas funções, salvo em flagrante delito. Garantia essa que se estende em iguais condições ao fiscal de partido político. Perfeita essa 69. Falei para vocês sobre isso lá nas garantias eleitorais. Então está correta a 69. 70. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em prejuízo da liberdade de voto serão coibidos e punidos na forma da legislação eleitoral. Perfeito. Também vimos isso lá nas nossas garantias eleitorais. A 70 está correta. Pessoal, espero que com esse vídeo você tenha se beneficiado aí com a sua prova, ficado mais tranquilo. Saiba que as questões que nós respondemos aqui, eu não encontrei nenhuma forma de recurso. Então, se você errou alguma e quiser recorrer, você vai ter que se virar, porque vai ter que fazer alguma enrolação aí, alguma coisa para tentar se beneficiar. Porque as questões da prova do CESP foram muito bem elaboradas, somente aquelas 2 questõezinhas lá da prova de técnico, que aqui nós teríamos alguma discussão, o resto está show de bola. Claro que essa é a análise apenas das questões de regimento interno e de direito eleitoral. Agora, o que a gente faz? Assim que passar a nossa fase de recursos, você não pode parar de estudar. Porque mesmo que você tenha ido muito, mas muito bem lá na sua prova, você não tem como saber se você já garantiu a sua vaga lá no TRE do Rio de Janeiro. Você deve descansar uns 3 ou 4 dias e já apontar para o seu próximo concurso, já ir para a próxima fase. Porque se você ficar parado um mês entrando todos os dias no site do TRE para ver se saiu a sua nomeação, é como se fossem 10 anos. Agora, se você ocupa a sua mente, se você vai estudar, se você vai continuar o seu estudo, continuar a sua preparação, um mês passa muito rápido, um mês passa voando. Então eu recomendo, matricule-se em mais algum outro curso, aproveite o seu desconto de 20% aqui na Casa do Concurseiro para ex-aluno. Vejam que nós temos aí o TRT do Rio de Janeiro, que eles estão garantindo que vão nomear mais de 1.500 cargos de técnico judiciário. Temos aí já aberto
a nossa Polícia Rodoviária Federal, para você que tem nível superior. Nós temos também, vamos abrir em breve, o MPU, que é um outro concurso, o Ministério Público da União, que nomeia gente no Brasil inteiro. E na linha dos TREs, a tendência é nós lançarmos nos próximos dias o preparatório para o nosso TRE do Mato Grosso do Sul, que aqui na região sul, pelas informações, é o próximo TRE que vai sair. Tem alguns TREs que vão sair ainda lá para o Nordeste, mas esses eu não garanto que a gente vai ter o curso preparatório, porque senão a gente fica sem alunos presenciais. Nem sempre o pessoal aqui de Porto Alegre se anima a fazer uma prova lá no Nordeste, mas certamente, dependendo do edital, eu posso vir aqui dar alguma dica de direito eleitoral para lhe auxiliar. Se por acaso você está com alguma dificuldade financeira, ai professor, eu estou pagando ali do último curso, como eu faço para me matricular no próximo? O que você pode fazer? Se você estiver pagando pelo PagSeguro no cartão, você pode parcelar em até 12 vezes o seu próximo curso. E se por acaso você pagou com cheques, vejam que os cheques são menos prestações. Então o que a Casa do Concurseiro preparou para você? Para lhe auxiliar a continuar estudando nessa caminhada rumo à aprovação, rumo à sua estabilidade, rumo ao seu salário de Marajá, nós pensamos o seguinte: quando você se matricular com cheque no próximo curso, tu pode dar os seus próximos cheques com vencimentos após o seu último cheque. Por exemplo, seu último cheque é para novembro. Você paga o seu próximo curso com cheque para dezembro, para janeiro e para fevereiro. Dessa forma, você não fica afastado dos seus estudos, você não para de fazer o que está fazendo, já está treinado com o estudo, só dá uma descansadinha e já toca para o próximo, porque eu sei que o futuro certamente lhe aguarda o cargo que você tanto merece, que é o que você vai estar desejando. Se não for esse agora, se não for esse do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que os deuses dos concurseiros quiseram que você estivesse de braços abertos, de mãos abertas, para abraçar a próxima oportunidade, para abraçar o próximo concurso, para abraçar a sua vaga desejada, a sua vaga que você merece. Então, obrigado pela sua audiência, parabéns pelo seu sucesso, parabéns aos colegas da Bahia, do Rio de Janeiro, de todos os lugares do país que apareceram lá na PUC do Rio de Janeiro, no nosso pré-prova, e aguardamos aí novos concursos, novos pré-provas. Estou louco para fazer o pré-prova lá do nosso Rio de Janeiro, do concurso do TRT. Então, pessoal, muito obrigado e até breve.